Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Então, dando sequência ao capítulo 1 do livro 4, o item agora é desgosto da vida, suicídio. Questão 943. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Resposta. Efeito da ociosidade e da falta de fé, e frequentemente da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido, e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta. Não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Aí o Kardec, na mesma questão, pergunta: o suicídio não é sempre voluntário? Resposta. O louco que se mata não sabe o que faz. Questão 945. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Resposta. Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes seria uma carga? Pergunta. 946. Que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções deste mundo? Resposta. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem, e não aqueles que não têm nem força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação, do que em sua impiedade chamam de acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de sua linguagem, podem com efeito favorecer-lhes um instante, mas é para fazê-lo sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Kardec, nessa mesma questão, pergunta: os que conduziram um infeliz a esse ato de desespero suportarão as consequências? Resposta. Ai deles, porque responderão por homicídio. Questão 947. O homem que luta com a necessidade e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida? Resposta. É um suicida, mas os que lhe são a causa em que poderiam impedi-lo são mais culpados que ele, e a indulgência o espera. Todavia, não creiais que esteja inteiramente absolvido se lhe faltou firmeza e perseverança, se não fez uso de toda a sua inteligência para livrar-se do lamaçal. Ai dele, sobretudo, se seu desespero nasce do orgulho, quero dizer, se é desses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que corariam de dever sua existência ao trabalho de suas mãos, e que preferem morrer de fome a derrogar aquilo que eles chamam de sua posição social. Não há 100 vezes mais de grandeza e de dignidade em lutar contra a adversidade que desafiar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que não tem boa vontade senão para aqueles a quem nada falta, e vos volta às costas desde que tendes necessidades dele. Sacrificar a sua vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não a tem em nenhuma conta.
Questão 948. O suicídio que tem por objetivo escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é causado pelo desespero? Resposta. O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, haverá duas em lugar de uma. Quando você teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a de suportar suas consequências. Deus julga e, segundo a causa, pode algumas vezes diminuir seus rigores. Questão 949. O suicídio é excusável quando tem por objetivo impedir a vergonha de recair sobre os filhos ou a família? Resposta. Aquele que age assim não faz bem, mas ele o crê, e Deus lhe o tem em conta, porque é uma expiação que ele próprio se impôs. Ele atenua sua falta pela intenção, mas com isso não deixa de cometer uma falta. De resto, aboli os abusos de vossa sociedade e vossos preconceitos, e não tereis mais desses suicídios. Kardec vai fazer uma consideração. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que se prende mais à estima dos homens que à de Deus, porque ele vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades e se tira os meios de repará-las durante a vida. Frequentemente, Deus é menos inexorável que os homens. Perdoa o arrependimento sincero e nos considera a reparação. O suicídio não repara nada. Questão 950. Que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Resposta. Outra loucura. Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque retarda sua entrada num mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que cortou por uma falsa ideia, uma falta qualquer que seja. Não abre jamais o santuário dos eleitos. Questão 951. O sacrifício de sua vida não é meritório. Algumas vezes, quando tem por objetivo salvar a de outrem ou de ser útil aos seus semelhantes? Resposta. Isso é sublime. Conforme a intenção e o sacrifício de sua vida, não é um suicídio. Mas Deus não se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com um prazer se é deslustrado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse, e aquele que o realiza tem, algumas vezes, uma segunda intenção, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. E aí o Kardec faz outra consideração. Todo sacrifício feito às custas de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei da caridade. Ora, a vida, sendo o bem terrestre ao qual o homem atribui maior valor, aquele que a renuncia para o bem de seus semelhantes não comete um atentado, ele faz um sacrifício. Mas antes de cumpri-lo deve refletir-se, sua vida não pode ser mais útil que a sua morte. Questão 952. O homem que parece vítima do abuso de paixões que ele sabe dever apressar-se seu fim, mas às quais ele não tem mais o poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? É um suicídio moral. Resposta. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado neste caso? Há nele a falta de coragem e animalidade, e além disso, o esquecimento de Deus. O Kardec, na mesma questão, continua. É mais ou menos culpado que aquele que tira a si mesmo a vida por desespero? Resposta. É mais culpado porque tem tempo de raciocinar sobre seu suicídio. No que o faz instantaneamente, há algumas vezes uma espécie de descaminho ligado à loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre
proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. Questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, é ela culpada por abreviar de alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária? Resposta: sempre se é culpado por não esperar o término fixado por Deus. Aliás, se está bem certo de que esse termo chegou, malgrado as aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento. Continua Kardec na mesma questão. Concebe-se que nas circunstâncias normais o suicídio seja repreensível, mas suponhamos o caso em que a morte é inevitável e que a vida não é abreviada senão de alguns instantes. Resposta: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Continua Kardec. Quais são, nesse caso, as consequências dessa ação? Resposta: uma expiação proporcional à gravidade da falta, conforme as circunstâncias, como sempre. Questão 954. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Resposta: não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva de se fazer o mal. Questão 955. As mulheres que em certos países queimam-se voluntariamente sobre o corpo de seu marido podem ser consideradas suicidas suportando as consequências? Resposta: elas obedecem a um preconceito e frequentemente mais à força que por sua própria vontade. Elas creem cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Sua desculpa está na nulidade moral da maioria, dentre eles, e na sua ignorância. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Questão 956. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas, matam-se na esperança de ir reencontrá-las, atingem seu objetivo? Resposta: o resultado para eles é diferente do que esperam, e em lugar de estar reunido ao objeto de sua afeição, dele se distanciam por maior tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é feito, duvidando da sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura por desgostos maiores que aqueles que acreditavam abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam, né? Pergunta 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Resposta: as consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. E aí o Kardec faz mais uma consideração. A observação mostra com efeito que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas, mas há as que são comuns a todos os casos de morte violenta, e a consequência da interrupção brusca da vida. A primeiro, a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que une o espírito ao corpo. Por estar esse laço quase sempre na plenitude de sua força, no momento em que é quebrado, enquanto que na morte natural, ele se enfraquece gradualmente. E no mais das vezes, rompe-se antes que a vida esteja completamente extinta. As consequências desse estado de coisas são prolongação da perturbação espírita, depois da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, fez o espírito crer que está ainda entre um número de vivos.
A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que sente assim, malgrado ele, os efeitos da decomposição e experimenta uma sensação plena de angústias e de terror. E esse estado pode persistir tanto tempo quanto deveria durar a vida que interromperam. Esse efeito não é geral, mas em nenhum caso o suicida está isento das consequências de sua falta de coragem, e cedo ou tarde expia sua falta de uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos que foram infelizes sobre a terra disseram ser suicidas na precedente existência e estar voluntariamente submetidos a novas provas para tentar suportá-las com mais resignação. Em alguns é uma espécie de ligação à matéria da qual eles procuram em vão se desembaraçar para alcançar aos mundos melhores, mas nos quais o acesso lhe é interditado, na maioria. É o desgosto de ter feito uma coisa inútil, visto que dela não experimentaram senão a decepção. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todas nos dizem, em princípio, que não se tem direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Porque não é livre para pôr termo aos seus próprios sofrimentos. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo daqueles que sucumbiram, que isso não é uma falta como infração a uma lei moral, consideração de pouca importância para certos indivíduos, mas um ato estúpido, visto que com ele nada se ganha. Isso não é a teoria que nos ensina, mas os fatos que ele coloca sob nossos olhos. Bom, então a gente encerra aqui esse capítulo 1 com esse longo tema, né? Só que eles não falaram aqui, não comentaram, mas é importante a gente fazer essa consideração. Quando a pessoa se suicida, né, é porque ela está diante de um problema que ela não enxerga em si capacidade para solucionar. E aí também perdeu a esperança que essa solução possa vir de alguma fonte externa. Bom, mas acontece uma coisa que faltou eles dizerem aqui. Talvez as perguntas não conduziam a essa resposta. Uma vez perturbada por pensamentos ruins, a pessoa atrai para si obsessores que fomentam que ela procure essa solução de tirar sua vida. E por que esses obsessores? Porque esses obsessores falharam em vidas terrenas e que ainda não compreenderam as suas falhas de maneira a redimirem-se, né? Continuam presos aos seus orgulhos, só que na condição de espírito desencarnado. Então, para ele, convencer-se de que ele estava certo e não abrir mão, né, desse orgulho, ele vai tentar carregar outras pessoas que se apresentem em situações semelhantes a esse mesmo caminho. Então toda aquela pessoa que se suicidou pode ter certeza que ela tem em conjunto com ela um ou mais obsessores que estão ajudando ela a cometerem aquele crime. Eles vão pagar por isso? Também, né? Mas como vão pagar a gente não faz a menor ideia, né? Mas a pessoa que tirou a sua vida tem lá registrado tudo que ela deveria ter feito, que não fez e que ficou para uma vida posterior. E soma-se tudo isso ao problema de orgulho que a fez se suicidar, né? De cometer esse suicídio. Deixa seu like, comente, né? Se você gostou, se você não gostou, se acha que é outra coisa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Deve a tristeza tirar e por somente alegria.